Obrigado, Wesley. Bom dia para todo mundo. Eu quero agradecer, vou começar agradecendo a ti, Wesley, pelas palavras. Agradecer ao escritório Pires Negócios Rurais, toda a equipe. Agradecer pela confiança e agradecer pelo tempo despendido com a gente aqui. A gente vem para somar, a gente vem todo evento, a gente se apresenta realmente para somar e fazer a diferença. Hoje, um momento diferente. José Fernando me ligou. Prontamente eu estou disponível sempre, ele sabe disso, ele não precisa nem pedir, para arrumar palestrantes para vir aqui conversar com o povo aqui. Dessa vez foi diferente, dessa vez ele me derrubou do cavalo. Ele queria que eu fizesse a palestra. Eu digo, Fernando, tem certeza disso? Ele disse, mais do que certo, é o que vai acontecer. Dizer, bom, já que tu tomou a decisão, então vamos em frente. Vamos se virar e tentar atender a expectativa do povo aqui hoje de manhã, de todos os presentes. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui, que isso nos honra e nos orgulha, o fato de vocês virem a um evento onde o ponto alto é sucessão familiar, onde que o escritório Pires Negócios Rurais está trabalhando já, agora se eu não me engano é o terceiro ano seguido, terceiro ano seguido, nesse tema de sucessão familiar e vai continuar trabalhando, vai continuar enfatizando esse tema para que a gente possa cada vez mais e melhor atender uma demanda que a gente percebe que é um assunto que às vezes é delicado, né? Dentro das nossas casas, dentro das propriedades rurais, a gente circula por muitas propriedades rurais e hoje nós temos como empresa familiar 2.342 clientes cadastrados. Claro que não são só produtores rurais, mas a gente passa por muitas casas e vê muita coisa. E a gente sente a necessidade de que cada vez mais o pessoal tem que se preparar. Hoje vai ser o segundo tema. O Dr. Barcelos vai falar sobre capacitação. E cada vez mais nós que estamos chegando nessa idade de passar a bola, nós temos que estar preparados para passar o bastão. A gente fala em capacitação de sucessores, e fala em sucessão, e fala em famílias assumindo negócios, mas a gente tem que entender que muitas vezes a centralização ela pode deixar tudo muito na mão do patriarca. E cada vez mais a gente tem que entender que é o que vai passar a bola, tem que ser domado, tem que ser amansado, tem que ser conduzido, porque os jovens eles estão, na minha percepção, eles estão na vez deles. Eles podem não estar prontos, podem não estar formados, podem não estar com tudo, vamos chamar assim, com toda a experiência à mão, mas nós que num futuro próximo ou num futuro distante vamos passar a vez e a voz, nós temos que dar condições de trabalho para eles, porque a força está na juventude, né? O sangue novo, sangue nos olhos é que vai tocar o nosso negócio, vai tocar esse país. E nós temos que confiar nessa gente jovem e cada vez mais apoiar eles para que eles possam realmente com êxito poder assumir aquilo que eles têm por vocação ou aquilo que eles têm por precisão de assumir. Bom, dito isso, gente, eu queria começar com o nosso trabalho aqui, vai ser um bate-papo, eu não sou palestrante. O Wesley, ele é muito generoso nas palavras dele, né? Ele fala que eu sou palestrante, mas não é bem assim. Eu realmente, o Eric me ajudou a montar. Eric é meu filho e o meu sucessor. E ele que ajudou a montar esse trabalho aqui para mim, colocou ele nos slides aí para a gente poder hoje conversar um pouco com vocês. Eu espero poder atender a expectativa de vocês, espero que essa expectativa também não seja tão acima do que eu posso entregar, ou que eu possa entregar atenda na medida do que vocês imaginam.
Fernando pediu para nós falarmos sobre produção de alimentos e segurança alimentar, porque nós trabalhamos com fornecimento de matéria-prima que garante para algumas propriedades, e muitas delas, um tanto da segurança alimentar, ou garante que não venha a faltar alimento durante um ciclo produtivo. Nós trabalhamos com beneficiamento de cereais, e hoje nós vamos falar não só sobre isso. Toda a propaganda vai ser não mera coincidência, mas sim proposital, tá, gente? Então, produção de alimentos e segurança alimentar. Desafios e soluções para o futuro. O que nós queremos conversar com vocês hoje aqui? Nós queremos, de repente, esclarecer ou poder botar em voga, poder colocar para todo mundo poder entender um pouco mais sobre isso. Esse termo ele começou a ser usado na história na Primeira Guerra Mundial. O que acontecia? Essa experiência de guerra, ela determinava que um país podia dominar ou controlar o fornecimento de alimento do outro. E com isso podia fazer, não o que bem quisesse, mas poderia com certeza se apropriar ou então fazer valer a sua vontade sobre um outro país. Tudo isso nós estamos falando de segurança alimentar de humanos. Nós queremos falar hoje aqui sobre segurança alimentar dentro da nossa propriedade, sobre segurança alimentar do nosso rebanho, segurança alimentar dos animais. Mas a gente tem que tocar nesse assunto por que começou a ser usado esse termo e por quanto. Em 1985, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, aqui do nosso país agora, elabora um Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Nós ainda estamos falando de nutrição de pessoas, alimentos humanos, visando atender às necessidades da população. E, além disso, o mapa também queria atingir a autossuficiência na produção de alimentos. Aí agora começou a falar com o agro, começou a falar com a agropecuária. Produção de alimentos é na propriedade que acontece. É ali que a coisa se transforma. Um grão se transforma em vários. Essas plantas vão servir de alimento, essas plantas vão alimentar animais e tem o seu propósito de alimentar a população. Então, quando começa a falar no agro, nós temos que partir para frente. Vamos contextualizar isso aí um pouquinho, Eric, por favor? Esse slide, para quem teve no lançamento do Plano Safra, do Sicredi Pioneira, no mês retrasado, pode prestar atenção que eu copiei de lá. A população do Brasil, em 2020, 207 milhões de habitantes. E a população mundial, nesse mesmo ano, era em torno de 7,5 bilhões de habitantes. O USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, está fazendo uma previsão para 2050, que o Brasil vai aumentar a sua população para 238 milhões de habitantes e que o mundo, consequentemente, vai aumentar de 7,5 bilhões para 9 bilhões de habitantes. Nós estamos falando daqui a 25 anos. É uma geração? É uma geração. Só que passa tão rápido, gente. Eu estou 30 anos trabalhando com a minha pastinha de venda embaixo dos braços. O Brasil vai aumentar 3 vezes o Rio Grande do Sul. Tem mais ou menos 11 milhões de habitantes. E o mundo vai aumentar uma China. Exatamente 1,5 bilhão de habitantes. O que eu quero dizer com isso, gente? Está escrito ali embaixo, a demanda por produtos agropecuários já está contratada. Eu achei tão interessante quando o palestrante do Sicredi falou isso. É o meu ramo. Eu forneço alimentos, eu forneço cereais. Quer dizer, tudo que nós produzirmos daqui a 2050 já está demandado, já tem gente esperando para nós fazer carne, leite,
ovos, tudo que for produzido, frutas. O Brasil, até 1985, era um importador de alimentos. Dali para frente, quando o MAPA desenvolveu esse programa, começou a se dar importância para a agricultura e para a pecuária no Brasil. Hoje o Brasil é um dos maiores exportadores de alimentos do mundo, né? Falando em soja, milho, carne bovina, suína, aves. Nós ainda não estamos exportando leite. Não sei se vamos conseguir também, tem mais essa. Mas a demanda desses produtos que nós vamos produzir nos próximos 25 anos é 100% garantida. Nós podemos começar a fazer inventar o que nós quiser inventar, produzir o que nós quiser produzir, que essa demanda já existe. Nós podemos saber que não vai ter perdida dentro do agronegócio. Daí a importância, volto a falar, da sucessão. Então nós temos que capacitar e formar pessoas que vão não só mais produzir o que nós estamos produzindo, e sim, eles vão ter que aumentar a produção. Mas vamos lá. Vamos para a definição do que é segurança alimentar, do que nós da Tecnovale imaginamos aqui e montamos. A segurança alimentar é o acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. O que a gente quer dizer com isso aí exatamente? Se nós for trocar em miúdos, vai significar o quê? Que para o nosso rebanho, para a nossa atividade, dentro da nossa propriedade, nós temos que ter alimento suficiente. Não para que não falte. Não é ter aquele tanto, não faltou, está legal. Segurança alimentar é um passo adiante. Um pouquinho além do que não deixar faltar. Segurança alimentar é para que nós tenhamos alimento sobrando. O quanto que nós queremos que sobre. O tanto que seria o ideal para sobrar, gente, que a gente identifica e que a gente acompanhou nesses últimos 30 anos as propriedades aí, dentro da nossa região de atuação, o ideal seria que sobrasse 100%. Eu vou gastar 200 toneladas de silagem esse ano, eu teria que ter 400 para dizer que eu trabalho com segurança. Isso é um cenário ideal. Isso não acontece, ou se acontece, talvez em 1, 2% dos casos. Um cenário mínimo para a gente poder trabalhar e falar em segurança alimentar, nós da Tecnovale julgamos que seja 50% daquilo que a gente ocupa na volta de um ano ou de um período produtivo. No caso do leite, entra ano, sai ano, tem que ter alimento. No caso de suínos ou de gado confinado, durante o lote que a gente vai querer confinar ou tratar. No caso de repetição de lotes, cada propriedade vai ter a sua demanda anual. Todo mundo imagina o quanto vai querer confinar, faz uma programação e chega no remate aqui no José Fernando, vem a barbada e não pode deixar passar, acaba comprometendo a sua segurança alimentar. Por isso que a gente tem que ter folga, gente, para quando aparecer uma oportunidade a gente poder abraçar. Hoje a gente percebe muitas situações que a gente está trabalhando no limite e não existe folga, não existe margem de segurança, existe aquele tanto para não faltar. E segurança alimentar justamente a gente entende, pode que nem todo mundo entenda a mesma coisa do que nós entendemos, mas a segurança alimentar é para nós termos folga, para nós termos garantias, para nós termos tranquilidade para produzir e, ao mesmo tempo, ganhar dinheiro, que é isso que nós precisamos na propriedade rural. Nós precisamos, além de ter o serviço todo dia, ter o trabalho, a cada dia nós precisamos que sobre na propriedade. A segurança alimentar vai garantir isso aí para nós, gente. Eu estou com as minhas colinhas aqui, tá, gente? Eu preciso, volta e meia, dar uma lida no material aqui para a gente poder
abastecer vocês aí. Quais os objetivos de nós termos segurança alimentar? Um dos objetivos é, para garantir essa segurança alimentar, é garantir a origem, a qualidade e a quantidade dos alimentos que nós queremos ter dentro da propriedade. Muitas vezes nós vamos ter situações em que garantir a origem, quando é de terceiros, não é o mais importante, mas nós precisamos, em função do que nós temos, da categoria animal que nós temos alojada, nós precisamos da quantidade. Só que a qualidade a gente não pode abrir mão, né, gente? Porque hoje, qualquer alimento que for comprar, se for cereal, no nosso caso, ou se for um pré-secado, ou se for um feno, ou se for uma silagem, hoje existem propriedades especializadas em produção de alimentos. Temos algumas que nós atendemos, inclusive, e indicamos, inclusive, justamente por causa disso, por causa da qualidade, né? Então, eu acho que essa nós não podemos abrir mão. A gente tem que pensar em garantir a quantidade, garantir a origem. Essa origem hoje é controlada. E garantir a qualidade, para isso, nada melhor que se nós produzirmos isso dentro da propriedade, né? Ali nós temos controle absoluto sobre esses três itens aí, né? Um segundo objetivo desse trabalho que a gente está apresentando aqui e dessa proposta de garantir segurança alimentar é nós criarmos a cultura de ter essa segurança alimentar. Criar cultura, parece fácil, né? Criar, imaginamos assim, vamos fazer isso hoje, vamos tentar modificar um pensamento, vamos tentar introduzir uma nova prática, uma nova técnica e no ano que vem virou cultura. Não é bem assim, gente. Para a gente chegar nisso aí, anos podem se passar até que a nossa propriedade crie ou desenvolva ou absorva um caráter produtivo. Nós precisamos ações, semear uma ação hoje, repetir essa ação para que ela vire um hábito dentro da propriedade. Esse hábito a gente vai ano após ano repetir, vai perpetuar ele, para que esse hábito transforme a nossa propriedade e crie no nosso pensamento e na nossa atitude um caráter produtivo, um caráter de produzir e reproduzir. E esse caráter, após algum tempo, sendo semeado, sendo reproduzido, sendo repartido e compartilhado, esse caráter ele vai fazer com que a gente colhe um destino. E aí podem ter se passado, no meu caso, 30 anos. Vai fazer agora dia 18 de abril do ano que vem. Esse destino, em nós semeando hábitos saudáveis, para nós conquistar um caráter, e esse caráter sendo toda vez praticado e compartilhado, esse destino é que vai se tornar a cultura nossa. É bonito a gente falar disso, né? Criar a cultura de ter segurança alimentar. Só que isso é um trabalho que é diário e ele muitas vezes não é compreendido, né? Em algumas situações ele é até interpretado como se a gente só quisesse trabalhar. E na verdade, para se criar cultura, a gente precisa conhecimento, estudo e prática. E a prática é que vai nos levar e vai nos trazer essa cultura de segurança alimentar. E é o que eu disse agora há pouco, nós termos a tranquilidade de poder conduzir o nosso negócio, conduzir a nossa propriedade, sem que falte alimento para toda e qualquer categoria animal que a gente vá estar atendendo dentro da nossa propriedade.
Um terceiro objetivo da segurança alimentar e desse nosso trabalho aqui hoje é viabilizar a armazenagem de alimentos. Hoje, a gente tem muitas maneiras de armazenar os alimentos, né? Anotei umas aqui para mim. Hoje existe o pré-secado em bolas plásticas, existe o feno, tanto de fardo como de bola também, né? É uma forma de armazenar alimento. Nós temos silo bolsa, silo torta, silo trincheira, onde a gente vai armazenar alimentos. Nós temos, então, produtos que nós podemos armazenar. Hoje eu vejo a base da nossa segurança está baseado na silagem ou na pastagem, na reserva de campo. A silagem hoje tem, no mínimo, três variantes, né? Da silagem de milho, eu estou falando. Uma silagem de alta qualidade de planta inteira é um produto fácil de armazenar, fácil de produzir. Hoje os equipamentos estão tudo à disposição. A gente consegue viabilizar a armazenagem dessa silagem. Outras vezes, se pensa em guardar, falando em milho, né? É o nosso chão também. Falando em milho, a gente pensa em armazenar milho seco, comprar milho para a Tecnovale e ir levando de pouco a pouco, conforme a demanda vai exigindo. Mas hoje existe uma técnica chamada snap lage, que consiste em fazer fazer a silagem só da espiga da planta. Mas vamos perder toda a planta. Só que ela seria uma maneira de economizar espaço e tempo. Uma silagem que tu consegue, depois, na hora de tratar, ela é, bem dizer, um concentrado. Uma silagem só da espiga, o snap lage, tu vai ter alta qualidade, alta energia, toda concentrada nesse material. Quer dizer, é uma forma de viabilizar, guardar o milho em grão sem ter que secar ele. Viabilizar também é isso, é baixar custos. Eu trabalho contra a Tecnovale agora, nós temos uma unidade de recebimento de cereais lá, a gente seca milho e armazena. Só que hoje nós temos que enfatizar isso porque realmente dentro da propriedade, muitas vezes a gente pensa por que o pessoal não faz a silagem de espiga, né? Manda o milho para mim secar, vai ter as taxas de desconto, vai ter a atividade, vai ter a função toda. E depois para pegar o milho grão de volta. Quando a digestibilidade maior do milho a gente sabe que é no grão úmido. Se evita perdas com isso. Isso eu quero falar para vocês, de evitar perdas no que se diz respeito a viabilizar a armazenagem de alimentos. A gente evita de transportar um cereal úmido para um lado, evita de evaporar essa água para o ar. Isso gera custo de energia e mão de obra e tudo, custo de armazenagem, e vamos dizer assim, garante que esse produto fique dentro da propriedade com o máximo de energia e proteína que ele pode nos entregar. Seria da forma úmida. É uma maneira bem boa de viabilizar isso aí. Mas aí vão me dizer, Rangel, nós não temos como fazer a silagem de snap lage. De fato, em poucos lugares se vê hoje a colheitadeira com a ensiladeira. Mas já tem casos. Inclusive, se depois da palestra alguém quiser saber quem é que pode fazer silagem de snap lage para nós, eu tenho o contato do pessoal que pode fazer isso aí, tá? Aí nós vamos passar para frente. Eu e as minhas colinhas, né? Que ações são necessárias para nós alcançar esses objetivos? Nós elencamos algumas aqui, nós não queremos de maneira nenhuma tornar isso aqui maçante, mas pelo menos uma ação para cada objetivo. Garantir a origem, qualidade e quantidade de alimentos, que era o objetivo na página anterior.
Eric, por favor, uma anterior. Ali, ó, garantir a origem, a qualidade e a quantidade dos alimentos. Nós elencamos aqui, muito importante, dentro das ações necessárias, para nós alcançar esse objetivo, o planejamento e o dimensionamento da nossa atividade. Muitas vezes a gente não para, não senta, não bota no papel o que a gente está fazendo, para a gente poder planificar, para a gente poder entender a dinâmica da nossa atividade. Fundamental para nós poder saber aonde a gente está e aonde a gente quer chegar é o planejamento e o dimensionamento da nossa atividade. Quanta silagem eu vou precisar? Quanta ração concentrada? Quanto cereal eu vou precisar comprar? Quanta pastagem eu preciso semear? Quanto de cada um desses itens eu preciso para manter a minha propriedade? E quanto eu preciso para alcançar aqueles 50% de segurança? Qual é a margem de segurança que eu vou adotar? Em um ano que nós tivemos um inverno muito nublado, onde muitas pastagens não responderam da forma como precisariam responder, quanto nós vamos ter de segurança? Segurança é o que foi feito no ano anterior, foi feito no verão. Porque se a pastagem não produziu o que produziu nesse inverno, a gente sabe que não produziu, a segurança que vai nos levar para frente. A segurança, aquilo que nós fizemos no verão é que vai nos garantir para esse inverno. Isso não é fácil, isso eu sei que não é tão simples assim como a gente falar isso aqui no púlpito, né? Mas é uma ideia que nós temos que começar a desenvolver dentro daquela cultura que eu falei agora há pouco. Nós não podemos só contar com a pastagem que vai vir, a pastagem que nós acabamos de semear. Segurança alimentar é o que eu vou fazer agora, não para o próximo ciclo. Para o ciclo posterior àquele. É realmente segurança. É realmente nós entendermos o porquê de ter segurança alimentar. É o porquê de nós termos uma safra adiantada. E não só eu ter a silagem ou ter a pastagem suficiente para passar o inverno. Para passar o inverno, corriqueiramente eu vou fazer. Agora, quando tudo der errado, eu vou ter que aportar a minha segurança alimentar. É essa que vai ter que ser manuseada para poder atender as minhas necessidades. Quando as coisas não correm bem como a gente espera ou como a gente planeja de acontecer. Ok? Outro objetivo, criar a cultura de segurança alimentar. Para isso aí acontecer, gente, como eu falei para vocês antes, nós dependemos da juventude, nós dependemos de sangue novo no negócio. Para nós criar essa cultura, nós precisamos fomentar a inovação. Inovação é com os jovens, né? Inovação é com eles. Nós temos que estar preparados para a orientação especializada, entender o que cada vendedor, o que cada cooperativa, cada associação de produtores, cada empresa como a Pires Negócios Rurais pensa para que nós possamos alcançar essa cultura. Conversar, compartilhar é a palavra dos jovens, né? Meu tempo é hoje, mas antigamente, quando eu comecei a trabalhar, quem detinha a informação, quem tinha a informação sobre o seu comando era o que era meio dono do campinho. Hoje a conversa é quem compartilha, quem mais compartilha que é o dono do campinho, da bola e do apito. Então, nós precisamos inserir e fomentar inovação dentro das nossas propriedades. De várias formas, né? Não só em um nível, né? Em vários níveis dentro da nossa propriedade, nós temos que abrir mão de algumas coisas tradicionais, não 100%, porque os valores são inegociáveis. Valores não se negociam, tá, gente?
mas inovação vai fazer parte da nossa vida cada vez mais. Já faz parte e cada vez mais vai fazer parte. E vai ser fundamental para nós nos perpetuarmos a nossa atividade. Outra ação necessária que nós colocamos aqui para viabilizar a armazenagem de alimentos. Na anterior ali, último objetivo ali, viabilizar a armazenagem de alimentos. Nós temos uma ação que muitas vezes não é que é negligenciada, mas às vezes ela passa desapercebida. Nós precisamos fazer o máximo de aproveitamento daquilo que a gente tem na propriedade. Então, adequar todas as opções disponíveis dentro da propriedade, para daí pensar em adquirir novas estruturas de armazenagem ou novas maneiras de armazenar alimentos. E adequar o que nós temos para a segurança alimentar significa muitas vezes realmente adquirir uma estrutura ou construir algum prédio, pavilhão, para que a gente possa, se eu não consigo produzir, mas armazenar alimentos. Hoje, opções, silos metálicos, silo bolts, eu falei agora há pouco, né? A Emater está aqui presente hoje também. A Emater tem um projeto de silo secador muito interessante. Eu acho que tem que ser contemplado, pelo menos para aquele tantinho da silagem que eu não colhi, eu vou deixar para colher seco, porque eu estou com o meu silo ali parado, bem barato de construir, faço tudo eu mesmo em casa, não preciso de mão de obra terceirizada, consegue-se facilmente em alvenaria e carpintaria montar um silo secador dentro da propriedade, que vai nos garantir pelo menos uma parte dessa nossa segurança alimentar. Eu vou passar para frente, como é que eu estou com o tempo aí? Agora nós vamos então para os desafios. Desafios e soluções. Desafios e soluções, isso aí, para se alcançar a segurança alimentar. Eu e o Eric montando esses slides e montando essa apresentação aqui, a gente percebeu que a resistência à inovação é um grande desafio a ser transposto. E qual a solução? Vocês vão me pedir. A resistência à inovação, ela passa por uma série de nuances, né? O pai quer e o filho quer de outro jeito. Volto de novo para a sucessão. Temos que sempre pensar no que nós queremos, no que os filhos querem e o que a propriedade precisa. Isso é o mais importante. Então, nesses anos que a gente passou e passa de propriedade em propriedade, não que seja, por exemplo, assim, não que seja o fator determinante, né, a resistência à inovação, mas a gente vê que precisa ter mudança de pensamento. Isso é uma solução para isso aí. Mudança de pensamento. Nós temos que encarar o nosso negócio, a nossa propriedade, realmente como uma empresa. Isso é mudar o pensamento. Não dá mais para fazer como o vô fazia, vai assim mesmo. Esse pensamento nós temos que melhorar e mudar. Onde a gente faz isso? Curso do Senar, palestra na Pires Negócios Rurais, outras palestras da Emater, dias de campo. Vamos abrir o pensamento, gente. Dar espaço para as novas gerações. Porque eles que vão, na verdade, fazer força, né? Ou, pelo menos, vão direcionar a nossa atividade para nós não fazer mais tanta força, para nós poder trabalhar com mais tranquilidade, para nós poder trabalhar com reserva, não só de alimento, mas com reserva financeira.
Nós precisamos mudar o pensamento. Isso não é uma diretriz, mas urgente, mas ela está em pauta. Mudar o pensamento faz parte da evolução, gente. Outro desafio que nós precisamos superar. Capacidade de investimento reduzida. Que eu vou fazer uma instalação nova, vou fazer uma reserva de campo, vou deixar de aproveitar uma pastagem inteirinha no verão, deixar ela só para o inverno. Se eu estou precisando daquele pasto de qualquer jeito, porque eu não estruturei a minha segurança alimentar, mas um dia eu vou ter que começar. Um dia eu vou ter que... E se eu não tenho capacidade de investimento? O mais fácil seria dizer assim, não, vamos ao banco. A gente faz isso, eu fiz muito. E não... Sou grato a todas as instituições bancárias por isso. Investidores é uma solução. A capacidade de investimento reduzida, a gente pode contornar ela com investidores. Pessoas que venham a se interessar pelo nosso negócio, isso é pouco explorado. Pessoas que até querem aprender. Eu tenho um cliente meu, conhecido meu, que antes de abrir a pecuária dele, foi trabalhar na pecuária de um cliente meu por 1 ano, porque ele queria aprender. Não me paga salário, mas eu quero aprender. Assim a gente pode, de repente, desencantar alguém que... Isso é um cenário ideal, tá, gente? Isso não vai acontecer a toda hora, mas que queira aprender, queira saber quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos da atividade agropecuária, investir nesse período durante 1 ano, pronto. Fizemos isso e ele sai de cena de novo. Clientes, parcerias com clientes que vão aproveitar o nosso produto. Eles podem aportar. Vou vender meu gado, vou vender já para uma rede de mercado, vou vender para um parceiro, vou vender para um frigorífico que ele sabe que eu vou trabalhar com tantos animais que eu vou ter animais por determinado período. Ele pode, de repente, nos assessorar também. Mas nada melhor, gente, nada melhor para combater essa capacidade de investimento reduzida do que transformar em prioridade a produção de alimentos dentro da propriedade. Toda vez que nós produzirmos o alimento, estamos falando de segurança alimentar, nós vamos ter um custo drasticamente reduzido comparado com o que nós vamos adquirir de terceiros ou mandar produzir em outras propriedades. Isso acontece também em pessoas que, por falta de área ou por falta de oportunidade ou até tempo, às vezes, estão envolvidos em outro negócio, mas tem a pecuária ou a agricultura como um segundo negócio, terceirizam a produção. Pode plantar tantos hectares para mim que eu garanto a compra de tudo, para eu ter a minha segurança alimentar. Isso também é muito comum. Outro desafio que nós temos agora, um desafio a superar para a gente poder melhorar e garantir cada vez mais a nossa segurança alimentar é fertilizar e corrigir o campo nativo. Quantos de nós fertilizam o campo nativo? Quantos de nós corrigem o pH? Quantos de nós apostam no que Deus nos deixou aqui para nós, né? Simplesmente a gente espera ele crescer, larga o gado e tira o gado quando dá, quando é necessário para tirar. Mas e a fertilização desse campo nativo e a correção dele? Deveria entrar, sinceramente, hoje em pauta. Nós não podemos deixar passar. Hoje é feriado, amanhã é domingo, mas segunda-feira cada um de vocês deveria pensar em qual quadro da propriedade eu vou começar a fertilizar e corrigir. Porque tendo o campo nativo fertilizado e corrigido, ele vai produzir mais. E consideravelmente mais.
E com isso a gente aumenta a segurança alimentar. Aumento de produção significa aumentar a segurança alimentar. Não significa só poder aumentar a lotação do campo. Significa garantir segurança alimentar para o rebanho, para a categoria que a gente está explorando dentro da nossa propriedade. E agora, o último desafio que eu... sim, aqui, ó. Aí tem que fazer o merchan, né? Investir em novos produtos e tecnologias para fertilizar o campo nativo. Isso é muito importante. Hoje, a cada ano, eu não posso precisar para vocês quantos produtos novos são lançados, mas vocês, melhor do que eu, ou até mais vezes, recebem visitas de novos vendedores, trazendo novos produtos, novas tecnologias, novos manejos. E a gente lá na empresa também recebe, a cada ano, novidades que vão realmente fazer diferença daqui para frente. Foi o que a gente falou agora há pouco na resistência à inovação. Um dado eu vou passar para vocês. A Embrapa Cerrado, em Brasília, ela tem 10 mil cepas catalogadas, 7 mil de fungos e 3 mil de bactérias, que eles ainda estão procurando utilidade para esses fungos e bactérias. Muitos deles já estão em uso, são os biológicos que a gente fala. Muitos produtos estão entrando no mercado e estão entrando com sucesso e garantindo lugar no mercado. Pouca gente aposta porque não consegue ver, são micro-organismos, né? A gente só consegue fazer isso com cultura de solo, né? E o último desafio que eu considero assim, que teria que ser elencado aqui dentro dessa nossa conversa, eu já vou terminando aqui, Wesley. O último desafio a ser superado, também para nós garantirmos a segurança alimentar, é a comunicação. A comunicação dentro da propriedade, a comunicação dentro do núcleo familiar, a comunicação fora dele. Hoje amanhece, a gente já recebe uma enxurrada de WhatsApp. É vendedor, é amigo, é comprador, é foto de gado para comprar, foto disso, daquilo, entra muita coisa, muita informação. Nós precisamos filtrar muita coisa hoje. Nós precisamos qualificar a nossa comunicação, fazer com que ela realmente seja de qualidade, fazer com que a gente seja entendido. O nosso colaborador precisa entender o que eu estou querendo com ele. Nós precisamos entender o que o nosso colaborador quer de nós. As palavras usadas, faladas, escritas também, a gente pode, claro, fazer checklist de várias situações, né? Elas precisam determinar o que um quer com o outro, o que A quer com B, o que B espera de A, o que A espera de B. Então, a comunicação é um desafio e é nada melhor do que nós deixar ele aqui. Eu deixei um ponto de interrogação ali na solução, porque eu não sou mestre em comunicação, tá? Estou só colocando a bola aqui picando, deixei picando, vou deixar com o Dr. Barcelos. Eu tenho confiança que ele vai poder ajudar nós também, Dr. Barcelos, na comunicação, gente. Experimentem praticar, experimentem novas formas, experimentem novas diretrizes dentro das propriedades e das famílias de vocês. Experimentem, porque vai fazer diferença. A comunicação hoje é fundamental. Olho no olho, gente. Nós estamos cada vez mais olho na máquina e a máquina traz, muitas vezes, o que nós não estamos precisando naquele momento. E nós estamos precisando de uma solução para algum problema, nós estamos precisando de uma nova técnica, um novo manejo. A tecnologia é importante, é fundamental, eu diria.
Mas nós não podemos abrir mão, gente, do olho no olho. As pessoas precisam falar com pessoas. Elas não precisam falar com máquinas. Se elas tiverem pessoas à sua frente para resolver problemas, são elas que resolvem. As máquinas, a inteligência artificial, a tecnologia, ela adianta o nosso serviço, mas ela não resolve. São pessoas se comunicando com pessoas é que vão chegar a soluções. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos, voltando para a nossa segurança alimentar, de soluções. E essas é só com pessoas que nós vamos alcançar. Eu quero, para encerrar agora, gente, espero ter podido atender a demanda e o anseio de todos aqui. Voltar para a sucessão familiar, citando um mandamento do Todo-Poderoso, que é o 4º mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que vivas muito tempo sobre a terra. Eu acho que isso aí é uma reflexão, quero deixar essa mensagem. Honrar pai e mãe para que a gente possa ser honrado pelos nossos filhos e eles pelos filhos deles, porque a sucessão realmente não corre risco e nem perigo, mas ela precisa de uma atenção especial de todos nós. Precisa de um tempo e, mais do que tempo, preparo. Preparo dentro das famílias, preparo fora delas também. A sociedade ela é complexa e nós temos várias ramificações e a gente se insere em vários contextos. Então, nós temos que ter a consciência de que, para a gente poder ter êxito nas nossas empleitadas, ter a companhia de Deus a cada dia. Eu espero que todos tenham tido um bom momento aqui comigo. Eu estou muito orgulhoso e estou muito faceiro que todos vocês prestaram muita atenção no que eu falei. Espero que isso possa ajudar vocês de uma maneira que vocês possam realmente tirar o máximo de proveito dessa nossa conversa hoje. Muito obrigado a todos e quando precisarem, é só chamar que nós estamos à disposição.